Já estamos de volta com o Bom Dia Piauí, agora 7 horas e 28 minutos. Ontem nós falamos aqui no Bom Dia Piauí sobre a volta da discussão a respeito do projeto de reforma administrativa na Assembleia Legislativa. O secretário de Governo, Merlong Solano, foi ontem até a casa pedir urgência na apreciação desse projeto. E é com o secretário de Governo que eu converso a partir de agora sobre esse assunto. Secretário Merlong, muito bom dia. Bom dia. O pedido do senhor foi aceito pelos deputados? Vamos ter celeridade nesse procedimento? Sim, foi aprovado ontem no plenário o regime de urgência. Já havia acontecido uma conversa entre o governador e o presidente da Assembleia. Então, felizmente, os deputados entenderam a importância dessa matéria que o governador enviou para a Assembleia em fevereiro passado, ser discutida com mais brevidade para que os ajustes na estrutura administrativa possam ser feitos com mais rapidez e o Piauí se preparar melhor para enfrentar essa grave crise que atravessa. A gente pergunta no popular, em que pé está então esse trabalho na Assembleia Legislativa? Qual é a sequência que já está? Pois é, então ontem já foi lido a principal mensagem da reforma, que é que altera a lei complementar número 28, já foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação do regime de urgência, as comissões poderão passar a trabalhar conjuntamente, de modo, João, que a nossa expectativa é que até o final de março, ou mais tardar, primeira semana de abril, a matéria esteja sendo votada já no plenário da Casa, e assim possa ser sancionada logo em seguida pelo governador. De modo que a gente poderá fazer aqueles ajustes que estão previstos, no sentido de fundir órgãos, extinguir alguns órgãos, alterar competências de outros, no sentido de evitar duplicidade de ações, tudo possa ser feito ainda na primeira quinzena de abril. Também o governador possa compor a nova equipe de governo e tocar o barco, enfrentando esta situação em que o país e o Estado se encontram. E nessa situação em que o Estado se encontra, secretário, a gente tem visto aí reclamações do modo geral. O atraso nisso também, a preocupação do governo, dos senhores, é justamente isso, em ter uma definição para o Estado começar a funcionar, para entrar o dinheiro, para ter a questão dos recursos aprovados, enfim. É verdade, João. O ajuste objetivo é economizar cerca de 400 milhões, que é para, com isto, impedir a completa desorganização financeira do Estado, que o quadro se agravaria ainda mais se nós não conseguíssemos economizar. Se nós não conseguirmos economizar esses 400 milhões, o quadro se agravará ainda mais. Quer dizer, essa é uma medida para reduzir bastante as despesas, no sentido de diminuir o tamanho do déficit, o tamanho da diferença. O problema, na verdade, é estrutural, João. Sim. É a previdência, de um lado, a previdência dos servidores ser deficitária, no ano passado foi mais de R$1 bilhão, e de outro lado, o crescimento da economia não ter voltado. A economia diminuiu em 2015, 2016, patinou em 2017 e também em 2018, com repercussões negativas sobre as finanças do Estado do Piauí. Então, além desses ajustes, no sentido de reduzir ao máximo a máquina, precisa enfrentar o problema da previdência no longo prazo, que aqui nós já fizemos as alterações necessárias, mas também o curto prazo. O nosso déficit vai continuar crescendo até 2026, 2027, aí vai se estabilizar, mas continuará alto até 2030, 2031, só a partir de então ele vai baixar. Então, como fazer daqui até 2030? Que o Estado vai ter sempre essa diferença de cerca de R$1 bilhão no seu caixa a menos, porque é direcionado das obras para completar o dinheiro da previdência dos servidores. Uma vez que a contribuição dos servidores e a contribuição do Estado normal não dá para pagar os benefícios recebidos pelos aposentados. Então é um problema estrutural que o nosso governador vem dialogando fortemente com o governo federal, que precisa encontrar uma maneira de resolver o curto prazo. A reforma resolve o longo prazo, ao ajustar a previdência ao tamanho da arrecadação, como tem de ser. Mas o curto prazo precisa ser enfrentado. Inclusive, ontem o governador assinou um decreto, vamos dizer assim, limitando ou proibindo até novas ordens de serviço. Isso também faz parte do pacote de contenção de gastos, Também, porque é o seguinte, os órgãos, João, são muitos e eles sofrem a pressão da sociedade que precisa de novos investimentos sempre. Prefeitos, deputados, associações, sempre estão atrás de uma obra, de um benefício. Baixamos ontem um decreto, o governador publicou um decreto, suspendendo novas ordens de serviços e também o início de obra de alguma ordem de serviço que já tenha sido dada até ontem, mas que a obra não tenha se iniciado.
Ao lado disso, revogamos o decreto 17.113 de abril de 2017, que ampliou as competências dos órgãos no sentido da realização de investimentos. Naquele momento, a nossa expectativa era que a economia ia voltar a crescer em 17 e 18. Precisávamos de mais órgãos capacitados para fazer investimentos. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, a economia não cresceu, o déficit da Previdência é que cresceu, por isso, agora o governador resolveu reduzir a capacidade dos órgãos no sentido de realizar investimentos e temporariamente suspender a publicação de novas ordens de serviço. Ontem o governador esteve, inclusive, com o ministro da Fazenda. Algum sinal positivo para o estado do Piauí? Já que ele foi, inclusive, falar em nome do governador do Nordeste, mais algum sinal positivo para o nosso estado, secretário? Nós temos muitas pautas que exigem um permanente diálogo com o governo federal e principalmente com o ministro da Economia, né? A questão da CEPISA, são cerca de 800 milhões que o Estado reclama de valores não pagos pelo governo federal ao Estado na época da federalização da CEPISA. Sim. A questão da securitização da dívida para dar mais agilidade à cobrança da dívida ativa do Estado do Piauí. O problema de recursos do Fundo de Participação do Estado, que foram retidos durante o governo Temer. Para o conjunto dos estados do Brasil, a gente avalia que foi cerca de 14 bilhões de reais. O problema do Fundef, a Justiça já reconheceu que o estado do Piauí tem direito a cerca de 2 bilhões que foram retidos indevidamente pelo governo federal. Então, são muitas a questão dos royalties do petróleo. Então, por isso é que o governador Wellington Dias está com muita frequência em Brasília para dialogar, seja com o governo federal, seja com o Congresso, seja com o Supremo, para ver se a gente consegue uma luz no fim do túnel. Secretário Merlong, muito obrigado por ter vindo, ter trazido esses esclarecimentos à nossa população do Estado. Obrigado ao senhor. Bom dia. Bom dia. Teresina em breve ganhará mais uma ponte que vai ligar